Esse é mais um Gestão Vinho Prosa, o podcast onde a gente fala de gestão, o dia a dia das nossas empresas e ainda arruma tempo para tomar um bom vinho. Saúde para a minha convidada, mentora super especial. Mas para aí, produção. Essa aqui eu quero... Vamos tomar primeiro? Vamos. Vai ter degustação aqui. É justo. Não é um vinho, mas não é um justo. suquinho. Olha, a gente sempre começa aqui, Aline, falando do vinho de hoje. Eu vou deixar você explicar. Mas você vai ficar mais legal. Bom, vamos lá. Isso aqui é uma edição limitada de 1900... Não, brincadeira. Esse aqui é um Freixenet sem álcool. Faz 12 anos que eu procuro vinho sem álcool. O único que eu encontrei até hoje foi da Freixenet. A gente tava falando, né, que aqui sempre tem que ter vinho. Eu não bebo álcool. E aí eu comentei, olha, já experimentei o rosé, o branco e o tinto. O tinto é uma porcaria, já não deixo a recomendação. Mas esses dois aqui são bebíveis, o branco e o rosé é melhor, né? E aqui tem o seguinte, o desafio vai ser fácil. A gente tem que tomar uma garrafa de vinho inteira. E aí, devia ter comprado as 4 garrafas de vinho, porque não tem álcool esse aqui, então dá pra ir tranquilinho. Vai virando. E ó, produção, deixa aí. É o suco de uva mais caro que eu já comprei. Vou dizer que é barato, não meu. É o suco de uva. Vinho sem álcool é suco de uva, mas é gostoso. Mas ele é mais gostoso. Se fosse o suco integral de uva, ele é muito doce, né? É isso verdade. Que É verdade. Aí, assim, não, a Freixenet arrebentou, mandou muito bem. Bom, então, olha que carinho, né? Primeiramente, muito obrigada por ter feito toda essa carinha, essa delicadeza de ter comprado um vinhozinho sem álcool, eu amei. Boa. Vamos lá, então. Agora, falar um pouquinho de você. Eu apresentei a Aline como uma mentora, mas a gente vai descobrir aqui ao longo desse bate-papo que é uma mulher poderosíssima e tem muita história para contar, mas eu queria deixar você resumir. Eu, quando te apresento, eu sei de alguns super skills e eu acho que a gente vai descobrir outros aqui hoje. Vamos lá, quem é a Aline? Eita, quando pergunta assim, quem eu é gosto, a Aline, eu gosto de provocar assim, ó, fala um pouco para começar a falar de você sem falar o que você faz. Boa, tá. O jeito que eu gosto de me apresentar é que eu sou a Aline Decker, eu tenho 29, meu Deus, já errando a idade, demais, né? Gente. 29 anos, sou uma baby, filha da Dona Ivone de São José, 2 queridos, e meus princípios de vida, eles são, primeiro, família, segundo, espiritualidade, terceiro, autenticidade, quarto, aprendizado e quinto, humor. Então eu sou uma pessoa que, tipo, eu falo, quando eu vou me apresentar de uma maneira mais pessoal, eu trago isso porque independentemente de onde eu estiver, eu vou estar carregando esses meus princípios. Tipo, eu sempre priorizo muito a minha família dentro das minhas conquistas. Eu tenho uma espiritualidade muito forte, eu acredito muito em Deus, eu sou muito, assim, hoje eu frequento muito a igreja católica, mas eu não sou uma pessoa de uma religião específica, eu sou bem universalista assim, com as coisas, eu acredito em muitas coisas, até demais aquelas... Mas, e tipo, aprendizado pra mim é uma coisa que tá muito na minha veia também, tanto que tem uma escola. O humor é que absolutamente tudo que eu faço, eu vou estar sempre fazendo alguma piadinha, alguma zoeira. E o outro valor que é a autenticidade, que pra mim é muito importante, eu conhecer pessoas que elas estão por inteiro. Tipo, eu vou sempre estar por inteiro, eu vou ter versões de Aline. Aqui eu vou estar numa versão, em outro momento eu vou estar em outra versão. Tem um monte de versões. Só que em todas elas é a Aline. E eu sempre carrego todos esses valores comigo. Então esse é o jeito que eu gosto de me apresentar sem falar o que eu faço. Muito lindo. E Aline, você é tão madura que você disfarça muito a sua idade. Hoje eu vou fazer 45, eu acho você novinha, né? Mas tu sabia a minha idade, né? Eu sabia. Eu sabia. Mas eu assustei quando eu descobri. Porque você é muito madura. Que bom. E eu sei que você já ajudou empresários a gerarem múltiplos milhões de reais, já formou mais de 2.000 mulheres, tudo isso com 29 anos de idade. E eu quero voltar lá no começo, a origem, o começo disso tudo. Quando foi, quais foram as decisões lá do começo, né, que te trouxeram até aqui? Tá, eu vou dar uma resumida então, porque eu comecei a trabalhar muito novinha, com 14 anos. Eu já tinha a ansiedade de ter uma independência financeira. Tamo junto de novo, eu também fui nessa. Né? E aí, mas assim, meu ponto de virada mesmo aconteceu quando eu entrei no EAG Empresa Autogerenciável. Foi lá que eu entrei como copywriter. Eu trabalhava em agência antes, então eu era redatora. Eu sou formada em fofoqueira profissional, que no caso jornalismo. Essa é a minha formação. Depois eu acabei fazendo MBA, fazendo outras formações mais formais, assim. Mas foi ali que começou, porque eu entrei lá como copy, uma vendedora por texto.
E com 1 ano de empresa, eu acabei assumindo a gestão do time. Na época era um time de 5 pessoas. Tinha quantos anos? Eu tinha 20... Quando o dia que o Marcelo falou comigo, eu tava com 22. Sensacional. Bem novinha. E eu lembro que eu nunca me esqueço, assim, de que 1 mês depois que ele me promoveu, a gente fez uma viagem juntos pra fazer o Protagon. A gente foi lá em Campinas, em São Paulo. Minha terra! De Campinas, verdade. A gente tava em Guarulhos, pegamos o carro e fomos dirigindo até Campinas. E eu lembro que como o caminho era algumas horinhas, eu perguntei assim, Marcelo, por que eu? Porque eu falei, cara, eu era mais nova de idade, uma das mais novas da equipe, e tinham pessoas ali que pra mim eram muito mais capacitadas, até em jeito de lidar com as pessoas, mais maduras, assim, em visão corporativa, e pessoas mais antigas da empresa. Eu falei, não entendi. Ele, vou te falar o que aconteceu. Eu lembro que ele me deu 3 exemplos, 2 são bem tangíveis, assim, que foi um deles que eu acabei defendendo a cultura da empresa antes de ser líder. Tinha um colaborador lá que ele acabou tendo ato, assim, de reclamação na hora. Eu peguei e falei assim, cara, peraí, os nossos valores não é esse. É justamente o oposto e tal. O que a gente vai fazer pra resolver? Então foi uma conversa, assim, na hora que acabou dando até uma tretinha. Depois a gente se resolveu e tal, ficamos amigos. E aí teve uma outra situação também que, tipo, uma semana antes do Marcelo me promover, eu tinha que fazer um talk, que era uma apresentação lá para toda a equipe. Eu mudei meu livro 1 semana antes que eu ia apresentar e fiz não só uma apresentação, mas fiz todo um planejamento estratégico, assim. Eu nem sabia o que eu tava fazendo. Na minha cabeça eu falei, não, eu vou apresentar, mas já que eu tô apresentando, vou fazer uma coisa bem feita. E aí eu lembro que eu tinha 15 minutos para apresentar. Eu pedi na época pro outro gestor que tinha na empresa, eu falei, eu preciso de 1 hora, porque eu vou ter 15 minutos para falar do livro, mas eu preciso de mais 45 minutos para apresentar o reposicionamento que eu vejo que vai ser necessário pra empresa. Ele falou, toca a ficha. E aí, assim, eu só apresentei. Eu lembro que quando saímos dessa reunião, esse meu gestor falou assim, puta que pariu, Aline, ficou muito foda. E eu fiquei assustada, eu falei, como assim? Eu só apresentei. E não tinha GPT, hein? Não tinha. Não tinha GPT. Nossa, hoje tem que lembrar disso, né? Porque com o GPT seria mais fácil. Eu tive que ler, eu li todas as transcrições de ligações que o time comercial fazia, porque a gente não tava no formulário. Por quê? Eu precisava entender o que as pessoas já falavam sobre nós para poder montar o posicionamento de acordo com o que o livro pedia, né? No método do livro. Então, assim, eu tive que ler tudo, não deu pra pedir pro ChatGPT resumir pra mim e tal. Nossa, agora bem lembrado. Nossa, teria economizado muito tempo. A gente trabalhou pra cacete. Tá. E aí, eu só apresentei, só que depois eu fui entender que eu fiz algo muito massa. Tipo assim, eu realmente sentei numa cadeira de líder antes de ser. E aí tiveram outros fatos, assim, que ele foi pontuando, mas ali foi onde começou a minha jornada, que eu nem sabia que eu queria ser líder. Eu só falei, cara, eu aceito o desafio, vambora. Eu não tinha conhecimento nenhum. E a partir daí, eu comecei a devorar livro, fazer muito curso, chorei muito. Eu mandava áudios pra mim mesma, tipo assim, eu tinha o meu grupo, né, o grupo das minhas coisas. Todo mundo tem um grupo próprio, né, no WhatsApp. Aí eu mandava assim pra mim, nossa, hoje foi horrível, porque o fulano de tal, ele ficou puto comigo, e eu não fiz nada de errado, então assim, eu ficava desabafando comigo Se tivesse mesma. o GPT, ia ter um psicólogo ali, jogando de novo, hein? Olha o GPT aí, como ia fazer, faz sentido hoje. Total. E naquela época, imagina, você mandar essa choradeira e ele, calma, Aline, vem cá. Porque eu tinha uma mentora, que é a Samantha Lucchini, só que eu tinha vergonha de falar dessas pequenas coisas pra ela, porque eu falava, meu Deus, não é que... Mas vamos puxar daí, então, uma coisa que eu tô curioso aqui pra saber. É que a gestão vinha em prosa, né? E, cara, 22 anos, começar a liderar sem experiência prévia de liderança, Sim. Entendeu ali que o Marcelo é muito visionário, né? Sim. Deixar a menção aqui pro meu amigo Marcelo Germano, comandante, é monstro. E começa isso antes de pandemia? Antes da pandemia. 2019. Boa. Pouquinho antes, né? Já vamos falar disso, que depois deve ter vindo desafios e eu acho que tem viradas importantes. E aí, você, estudiosa, falou, pô, legal, comecei a buscar livro e tal, mas o teu liderado que tá ali não vai ter paciência para esperar isso. Como é que foram os perrengues, os primeiros desafios? Teve algum momento que você pensou em, cara, fiz besteira em ter aceitado? Tá, desistir, eu acho que em nenhum momento passou pela minha cabeça, porque eu não sei como, mas desde que eu era muito novinha, eu sempre pensei, eu sempre vou dar um jeito, não importa o que aconteça, eu vou dar um jeito. Eu não sei explicar se isso é traço de personalidade ou o quê, mas explica muito, por isso que você empreende hoje. Onde eu ia chegar lá, mas é por isso, esse DNA do empreendedor, da empreendedora tá em você desde sempre. Porque eu sempre pensava assim, cara, mesmo que dê muito errado, eu vou encontrar um jeito de resolver. E aí, no dia que foi anunciado pra todo mundo que eu seria a nova líder da equipe, todo mundo ficou tipo assim, parabéns e tal, mas teve uma pessoa... Como assim? Teve uma pessoa que, tipo assim, ela tava na mesa, na hora, o Marcelo, ele super transferiu a autoridade pra mim.
Ele falou assim, cara, a Aline tá em processo de desenvolvimento, ela não tá pronta, ela tem que aprender aqui e eu tô aqui mentorando ela. E aí, essa pessoa, ela tava, eu lembro que ela tava com uma pulseirinha, assim, aí ela ficava mordendo essa pulseirinha, mordendo durante a reunião inteira. Quando terminou a reunião, aí o Marcelo falou, agradeceu e tal, o pessoal fez uma filinha pra me dar parabéns, ele saiu da sala, bateu a porta e saiu, foi embora. Eu pensei, pá, eu acho que não é porque eu tenho cargo que eu sou líder, né? O mais tá na minha mão. Eu pensei, bom, não é porque eu tenho cargo que eu sou líder, já entendi que não funciona bem assim, porque ele não tá me vendo como líder nitidamente. Aí ali eu pensei, tá, o que eu preciso fazer? Eu acho que eu cometi algumas falhas, assim, que eu achava que nada ia mudar na minha relação, que eu tinha que agir tudo igual, quando eu percebi que, tipo, não é que eu tenho que ser uma pessoa diferente, mas você tem que ter algum tipo de acordo, você tem que ter uma postura diferente, você vai começar a cobrar coisa que quando você é par você não faz. Então, assim, eu não tinha entendido que isso ia acontecer. Então, eu acho que doeu muito no início, por eu sentir que eu poderia perder as amizades que eu fiz. Com essa pessoa ali especificamente, que não aceitou bem, que eu fui fazendo, eu fui conversando. Fui entendendo, cara, por quê? O que houve? Ele falou assim, cara, na minha visão, foi uma decisão errada. A empresa tá no momento que ela precisaria de alguém com experiência e você não é essa pessoa. Ele falou isso olhando no meu olho. E eu falei, cara, eu te agradeço por você estar sendo sincero e eu quero que tu confie em mim, porque eu vou fazer de tudo pra essa ter sido a melhor decisão do Marcelo. Pra honrar a decisão, né? Total, eu falei, eu não vou deixar o Marcelo se decepcionar de jeito nenhum com isso. E assim, eu acho que levou um tempo. Sensacional. Levou um tempo, assim. É o que eu esperaria como líder também, tomando essa decisão. Né? Você fala, pô, eu tô apostando na pessoa. Exato. E quero que dê certo. E esse ímpeto, né? Não, deixa comigo, vou fazer acontecer. Eu fico olhando e falo assim, cara, hoje eu tô desenvolvendo uma pessoa pra ser meu braço direito bem forte, assim, na empresa. E eu falo pra ela, eu conto muito dessas histórias, das oportunidades que eu tive, e falo assim, que bom que tu enxerga as oportunidades que eu tô te dando. Porque um dia ela falou assim pra mim, nossa, Aline, eu não sei nem se eu tô te agradecendo o suficiente. Porque eu sou muito grata, a confiança que tu tá dando em mim. Eu falei assim, olha, que bom que tu enxerga. Porque um dia foi depositada essa confiança em mim. E eu aproveitei. Tanto que eu tô aqui hoje. Isso é muito legal. E nessa época, nesse momento, outros líderes te apoiaram? Teve alguém que te apoiou nessa história, além do Marcelo, que foi fundamental na sua história? Porque a minha história de formação e liderança tem o apoio de grandes líderes. Eu tenho um pouco dos grandes líderes em mim. Eu não sei se isso é com todo mundo, se foi assim com você, mas eu me lembro de alguns que foram fundamentais, me ensinaram o que fazer, e outros o que eu nunca fiz porque fizeram comigo, sabe? Tá. Como é que foi isso com você? Pra mim, eu sinto que foi um processo que teve o lado mais tradicional de, tipo, Marcelo ser um baita de um exemplo pra mim. Eu participar de todos os eventos do próprio EAG e outros eventos que eu participava, então eu ia conhecendo muita gente. Eu fiz muito benchmarking. Foi uma das... Assim, quando eu fui promovida, na primeira semana eu tinha feito 6 benchmarking já. Porque eu falava assim, meu Deus, eu não vou ter tempo. Em liderança, de outros líderes. De outros líderes. Eu ia no LinkedIn, eu digo que eu tenho um método infalível no LinkedIn. Que eu ia lá, na cara de pau, adicionava todo mundo, só que eu mandava uma nota falando assim, oi, tudo bem, eu tô passando por um desafio X e eu queria muito aprender com a sua experiência. Essa frasezinha faz as pessoas aumentarem a taxa de resposta e aceitar o teu convite. Porque ela se bota numa posição meio egoica, né? Claro. Porque ela fala assim, nossa, alguém quer aprender com a minha experiência? Então, com certeza. E eu sempre me coloquei numa postura de aprendiz, por mais que às vezes a pessoa tá falando lorota, porque, nossa, aconteceu de eu fazer vários benchmarks, eu falava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu sempre me colocava numa posição muito humilde, do tipo, deixa eu aprender com você. Falava obviedades, eu, nossa, obrigada e tal. Eu ia extraindo tudo que eu tinha pra extrair. Então, assim, eu aprendi muito na prática com esses benchmarkings, pessoas que, assim, eu fui virando aliança com o tempo e outras que, assim, se perderam também. Teve os meus mentores mais formais que eu tive, que foi o Marcelo, eu tive a Samantha Lucchini e eu tive a Karina também, Karina Nunes. Ela foi também uma das minhas coaches nesse período. E, de uma maneira meio contramão, eu tive mentores de áreas diferentes, como a área mais da psicologia, mais de comportamento humano, até sobre biologia feminina, como ciclo menstrual. Sensacional. Essas coisas, pra mim, eu sinto que foram os meus maiores viradores de chave, que não apenas os livros e as partes de liderança. Porque o que acontecia? Eu falava assim, cara, eu tô numa empresa de gestão. Ferramenta é o que mais tem aqui. Por que eu ainda me sinto perdida? Porque eu ainda não me conhecia tão bem. Eu não conhecia as pessoas direito. Legal. E aí, quando eu fui indo por essa contramão de conhecer meu corpo, conhecer os meus pontos fortes, meus pontos fracos, eu falei, então, caramba, agora aqui eu tô me encontrando. Então, que foi legal esse saber isso, porque fica até o final aí, porque você vai entender
o que isso tem a ver com o que a Aline faz hoje, mas eu não quero pular para isso ainda não. Porque tem muita história legal aqui. Uhum. Cara, sensacional. Aí, liderando uma área que é a entrada, né? Uhum. Se isso aqui falhar, todo o resto falha miseravelmente. Sim. E eu sei que você teve um sucesso gigantesco. Como é que foi essa... E o tempo que essas coisas aconteceram, porque eu sei que logo na sequência veio pandemia. Uhum. E o quanto que isso mexeu com você, liderando na empresa que foi todo mundo para casa, não tinha opção, não tinha o que fazer. Sim. E tinha um desafio assim, cara, a empresa precisa vender. Uhum. E a gente tá aqui. Foi bom, foi ruim? Quais foram as estratégias? O que você pode contar pra gente desse momento? Cara, eu acredito que assim, a gente conseguiu se preparar, entre aspas, pra pandemia. Porque o que aconteceu? A gente tava num período, foi bem no período ali de que eu fiz todo o estudo de posicionamento e tal. Que Sim. eu fui promovida em junho de 2019. Que eu assumi ali a gestão ali da equipe, de maneira informal primeiro, e depois a gente foi oficializando tudo. Mas ali foi o momento onde a gente se deu conta que falou assim, cara, a gente não tá vendendo como gostaria. Qual que é o nosso problema? E aí, olhando que a gente tinha muitas frentes e vários produtos diferentes, a gente falou assim, não, a gente tem um problema de posicionamento. E naquele mesmo período, foi tipo assim, tudo junto, um amigo do Marcelo, que era o Fernando Alves, ele ligou pra ele e falou assim, Marcelo, teu problema é posicionamento, cara. Tu tem uma cara de não sei o que. Aí começou a esculachar o Marcelo. O Marcelo ficou ali, ó, arrasado. Daí a gente contratou até uma mentoria dele na época. Em paralelo, eu já estava estudando, né? Porque eu tava com essa vontade. Como eu era o marketing como copywriter, então eu falei, cara, eu sou a dona disso daqui, eu vou dar um jeito. E aí eu tava estudando bastante, então o que a gente fez? A gente passou os próximos 6 meses só estudando e entendendo como que a gente ia se posicionar. Com mais ou menos 3 meses, a gente conseguiu definir o novo posicionamento da empresa com o movimento, que foi, na época, o Empresa Sem Caos. Foi o grande movimento que foi construído. E aí a gente foi só validando. Aí o que aconteceu? Fevereiro de 2020, que foi antes da pandemia, a gente pegou e falou assim, cara, agora a gente vai fazer um lançamento, que é um lançamento pra validar. Setembro veio o podcast, 2019 ainda. Boa! Que a gente falou assim, cara, precisamos... É um baita de um projeto que você arrebentou. Total, foi tipo assim, a gente precisa botar um podcast pra rodar. Quem vai ter na mesa? Na hora foi tipo assim, eu vou, Marcelo, não tem? Aí o João também trabalhava lá, a gente meio que, vamos fazer o que a gente tem? Se jogamos, ficamos nós dois de host, o Marcelo como dono ali da mesa, né, como uma pessoa de conhecimento, e a gente foi seguindo, podcast toda semana. E o negócio começou a ir. A gente começou a validar as narrativas no podcast, e foi indo. Aí em fevereiro a gente falou assim, cara, vamos ver se essa história de Empresa Sem Caos realmente vende? Aí a gente foi lá e fez um lançamento de semente, que é a estratégia para você validar uma oferta, né? Deu muito boa. Esse lançamento foi muito bom. Pré-pandemia. Pré-pandemia. Foi muito bom. E aí, ali a gente falou assim, beleza, colou. A ideia colou. Ali entre janeiro, se não me engano, foi em janeiro que a gente fez um manifesto até. A gente usou até na abertura do lançamento. A gente fez um manifesto, gravou, foi no estúdio e tal, porque a gente falou, vamos começar a fincar a bandeira. Vamos pra cima. E aí veio a pandemia. No mês seguinte. Na pandemia, acho que a parte mais traumática foi a equipe mesmo, assim, da gente todo mundo pro remoto, a gente tinha uma equipe muito unida, tinha acabado de entrar 3 pessoas no time novas, estava, cara, e aí como é que lida? Então ali foi um grande desafio meu enquanto líder, de como que eu ia gerir tudo isso, mas eu sinto que eu tava muito junto com o time, de todo dia estar perto, e isso funcionou muito bem, né? Eu acho que esse foi um momento que exigiu, a primeira habilidade foi a de liderança. Sim. Eu me lembro que eu tive que tomar uma decisão como empresário, já na época tinha, sei lá, umas 45 pessoas trabalhando. Cara, e agora? E eu tomei uma decisão drástica. Entrega os escritórios, desmobilize, esse negócio não vai ser rápido, minha crença. Sim. Tinha muita falácia no mercado. E aí você contando me fez lembrar desse momento, né? Então acho que essa foi a primeira habilidade, assim. Porque o líder, ele toma a decisão a todo momento, né? Sim. Dependendo do tamanho da empresa, dependendo do tamanho do departamento, se tem mais a mão na massa, menos a mão na massa. Esses dias a gente estava até discutindo aqui dentro. Que o líder não tem que botar a mão na massa. Quero até ver a sua opinião sobre isso aí daqui a pouco. Mas, tá, você precisa decidir. Tá aí. E aí, chefe? Que a galera vai falar assim, e aí? Como é que vai ser? Nossa, e essa é uma puxa, muito difícil, quando tu tem que tomar uma decisão de coisas que tu nem mesmo sabe. Não sabe. Não sabe. Porque se tu já testou um dia, você fala, cara, eu já testei isso aqui, vai por esse caminho. Quem que viveu uma pandemia? Como é que você sabia o prazo? Se entregava o escritório ou não entregava? Tipo, nossa, foi um momento muito, muito difícil. E o que você usa de ferramenta na liderança para isso? Porque acontece até hoje, né? Você vai ficando mais velho, você vai sabendo mais coisas. Mas tem coisa que a gente não sabe. Eu falo, cara, não sei o que você pensa. Qual
Como é que você lida com isso hoje? Numa situação que você não tem 100% de segurança, não sabe exatamente a resposta. Geralmente eu vou primeiro buscar falar com outras pessoas que eu conheço, tipo outros empresários, outros líderes. Tipo, eu vou buscar, já que eu sempre participo de grupos de mastermind, eu nunca tô fora, assim, é algo que pra mim é indispensável. Às vezes eu troco o grupo, mas assim, eu tenho que estar ali, porque eu preciso ter um local pra pedir socorro. Eu acho que é mais isso a minha mentalidade, assim, eu preciso participar de alguma mentoria que se o negócio der ruim, eu vou pedir opinião coletiva, porque eu acho que mais pessoas com maturidade pensando A é melhor. baita, uma referência assim. Total. E pra quem não sabe, tá ouvindo aí, não sabe o que é isso, o que é esse grupo de mastermind? Quais são os melhores que você já participou? O que você recomenda? Tá. Tem vários tipos de grupos de mastermind, né? Tem os de marketing, tem os mais empresariais, tem os mais uma pegada mais de conselho, tem vários tipos. Eu já participei dos do EAG, claro, que tinha, na época acho que era Mastermind mesmo o nome, aí depois virou Conselho Comandante de Alto Impacto. Então esse eu tava no meio desses empresários, então geralmente como é um ticket mais alto, o investimento para fazer parte, então já é um grupo de empresários mais seleto. Então você já tem, não é qualquer pessoa que entra, já tem mais, né? Já é mais seleto ali. Eu participei por 4 anos do Érico, eu fiquei no Insider, que o Insider é um grupo de mentoria, e depois eu entrei no Plat, que é o Plat 10+, dele, que é só para quem fatura acima de 10 milhões. Eu entrei lá representando o EAG, e agora eu estou no Nexo, do Leandro Ferrari. Muito bom. Que esse é mais marketing, mas também a gente fala de muitas outras estratégias, de outras formas de vender e tal. Mas assim, eu, Aline, troco ideia sobre tudo. Eu puxo todo tipo de pauta. Desde A até... Como é que é a tua equipe hoje? Quanto que tu paga pra tal pessoa? Como é que é a tua regra de comissionamento? Então eu fico sempre trocando essa ideia. Porque já é a visão, já é a cabeça da empresária aí, né? Total. Não é mais a da líder do departamento de marketing, e você acaba realmente tendo essa visão mais ampla, um negócio mais holístico. Mas sabe o que é louco? Eu já fazia isso antes, tanto que quando perguntavam pra mim os feedbacks em NPS e tal, antes, quando eu ainda era gerente de marketing, eu falava assim, cara, eu gostei muito porque trouxeram a visão de negócio. Teve uma vez, eu lembro de uma palestra do Wendel, que eu achei fantástica, que ele trouxe, tipo, quanto... Ele tinha feito, acho que 112 milhões naquele ano, uma coisa assim. E ele falou, cara, o que ele fez pra bater os 112 milhões? Eu amava isso. Tanto que o dia eu cheguei no olho do Marcelo e falei assim, eu vou ser tua CEO. Eu falava, eu não tinha muito, mas eu falei, um dia tu vai ter que sair dessa cadeira, eu vou sentar nessa cadeira. Claro que, tipo, o Romulo foi tomando, a gente foi mudando os direcionamentos, assim, e as visões de mundo de cada um, mas assim, pra mim, eu já tinha a visão de eu quero sentar no todo, eu não quero só o marketing. Marketing pra mim é um meio muito importante, eu amo, mas eu sempre tive a vontade do todo. E você acredita no ser antes de ter? Eu acredito muito. Parecer antes de ter, né? Tipo, parecer antes de ter, ser antes de ter. Exatamente, tu tem que... Cara, se eu quero ter, eu preciso ser. E você, pra ser, não precisa ter, né? Eu acredito até pra você saber se você realmente quer. Boa! Tanto que assim, eu não promovo, aí vamos lá, eu sei que tem muitas pessoas que têm uma opinião divergente da minha. Eu não promovo ninguém sem antes testar ela. Sem falar assim, cara, vê o que tu acha desse desafio aqui. Esse projeto, lidera esse projeto, vamos ver como é que você se sente. E essa pessoa que tá entrando, vai ser anjo dela? Vamos ver como é que tu vai se sentir. Fez um feedback, fez outro, ver se a pessoa lá se sente confortável em fazer feedback, se ela se sente confortável em treinar. E eu pergunto, como é que tá sendo pra ti? Nossa, eu tô amando. Ou, nossa, horrível, Aline. Pelo amor de Deus, me deixa sentadinha no meu computador. Eu falo, obrigada. Obrigada. É porque tem um papo incrível aí de... Esse papo é gostoso, né? Tá gostando do papo? Aproveita e deixa o seu like aí. E manda pra aquele teu colega que pensa em ser líder, ou aquele que é líder e você acha que ele não é tão bom, ou aquele líder que é muito bom. Mas não fala nada, só encaminha. Só encaminha. Só encaminha. Tem vários insights que imagina. Só vai encaminhar porque assim, ó, tu é péssimo e agora... Não, você é bom, ele vai estar aqui no vídeo, ele vai ver, ele vai ficar perguntando, depois ele vai te perguntar. Você me mandou por quê? Então, ó, né, conectando com o ser pra ter. Nós, aqui dentro de empresa é um laboratório, né, eu trato as minhas empresas como laboratório. E tem gente que quer ascender profissionalmente, mas esbarra nesse pontinho aqui, ó. Queria ouvir sua opinião. Porque a ascensão profissional, você tem a carreira que ela cresce até um determinado momento, que ali você fala, cara, para continuar crescendo você vai ter que liderar alguém. Isso é, em quase todas as carreiras, isso vai acontecer. Sei lá, talvez um piloto, não. Em algumas profissões, não. Mas até o não. cargo de especialista, querendo ou não, ele vai ter que treinar as pessoas tecnicamente. Então ele sempre vai estar de alguma maneira envolvido com pessoas, né? Mas aí tem o desejo do crescimento
e às vezes não bate com o desejo da liderança. Eu conheço algumas pessoas que declaram isso, não, cara, tem que cuidar de gente, eu não quero não. Não tem como eu ganhar mais sem cuidar de gente? O que você pensa sobre isso? Cara, eu penso que assim... Em carreira, né? Toda vez que a pessoa ela quer crescer, eu sempre falo assim, vai descobrir no mercado o que tem pra você, vai fazer benchmarking e me propõe. O que tu tá enxergando que faz sentido aqui dentro? Porque às vezes a gente tá conversando e eu falo, cara, pra mim isso não faz sentido. Daí a pessoa fala, cara, mas claro que faz. Então faz o seguinte, traz evidência pra mim. Traz exatamente que cargo tu gostaria. Isso aconteceu quando eu tava no EAG, inclusive. Teve uma vez que eu fiz um talk falando sobre 12 benchmarkings que eu tinha feito, que eu gostava tipo, de compartilhar muito com a equipe. E aí foram 12 benchmarks que eu fiz com pessoas de cargo de coordenação, de gerência, de diretoria. E aí alguns, tipo, já na diretoria mais de C-level, tipo, CEO e tudo mais. Muito legal. E aí eu apresentei pra todo mundo o que eu aprendi com eles. E aí, uma coisa que pra mim ficou muito claro é assim, cria o teu próprio cargo. Que cargo que você quer? Olha o cargo que você quer, olha pra dentro da empresa e pensa. Bom, tem match, a empresa vai precisar daqui a pouco dessa posição aqui. E aí eu lembro que eu deixei isso muito claro. Eu falei, porque a gente tava num momento super de ascensão na empresa. E aí deu mais ou menos uma semana, uma pessoa da minha equipe veio me chamar. Aline, olha só, você me falou, né? Você fez o talk e eu vejo que daqui a pouco a gente vai precisar de um coordenador de performance. O que tu acha? Eu falei, coordenador de performance? Na tua cabeça, o que ele faz? Ele me explicou. Eu falei, cara, interessante, tá? Eu acho que realmente agora não. Mas daqui uns 6 meses eu acho que essa cadeira vai ser interessante. Vamos fazer o seguinte, vai você fazer benchmarking, eu vou fazer benchmarking, cada um faz os seus, e aí no mês que vem a gente volta no próximo one-on-one e a gente conversa o que a gente descobriu. Meu, naquele dia a gente falou assim, é isso, a gente vai precisar do coordenador de performance, vai ter que acontecer. Boa. Ele me trouxe o cargo que ele queria, que fazia sentido com a empresa. Adorei, porque você dividiu a responsabilidade, devolveu a bola e falou assim, legal, vamos junto aqui, gostei. Total. E o Marcelo fez uma vez isso comigo até, ele falou assim, Aline, qual que é o teu próximo passo aqui? Eu falei, putz, Marcelo, eu vejo algumas possibilidades e tal, o que tu vê pra mim? Ele falou assim, eu vejo talvez você na cadeira de CMO, o que tu acha? Eu falei, não sei o que um CMO faz. Ele vai descobrir e me fala. Fechou, fui fazer benchmark. Aí eu comprei um curso. Olha que incrível, porque muitas vezes o profissional ele devolve para a empresa, tipo assim, não, eu quero tudo mastigadinho, me dá aqui. Adorei isso. Sim. Baita dica. Vai atrás, né? Bota para correr, porque se a pessoa quer mesmo, ela vai. Sim, até porque é uma posição de liderança. E se ela não for, ela já disse que não serve. Pronto, não é? Ah, não foi. Perfeito. Aí, você fez o benchmark, não fiz, não serve. E ainda mais quando a gente tá esperando de um líder, porque um líder que eu quero que ele vá resolver o BO, que ele tenha protagonismo, né? Ele tenha uma frente. Então, do líder, eu sempre devolvo pra ele. Eu nunca dou resposta, eu sempre devolvo. Não só o líder pronto, o líder que eu tô pensando em promover, eu nunca dou resposta. Eu falo, o que tu acha? Sensacional. Qual que é a tua opinião? Tá, então, não sabe? Então, me dá uma meia horinha aí, pesquisa e me traz umas alternativas. Sensacional. Eu sempre faço isso. Boa, vamos lá. O Marcelo já declarou publicamente, tem isso, já falou pra mim, né, que você foi uma peça fundamental na explosão do EAG. Sim. E eu sei, é público isso também, então eu me sinto confortável de falar que foram ali múltiplos milhões de reais. Quais foram as maiores conquistas? O que você viu ali que você se orgulha até hoje de ter contribuído, conquistado, coordenado, feito acontecer? Tá, eu acho que o primeiro foi a gente fazer nascer o bebê do posicionamento, que foi o manifesto muito e tal. Legal. Isso foi muito legal, porque realmente deu muito trabalho. Não tinha ChatGPT para condensar tudo que a gente estava estudando. Hoje facilita. Nossa, facilitaria muito. Mas assim, foi um trabalho com muito... Foi uma equipe muito grande envolvida. Equipe grande que eu quero dizer, tipo assim, foram muitos braços, a equipe era enxuta, mas todo mundo participou de uma maneira. E isso foi muito lindo, assim. Eu tenho muito orgulho mesmo, porque a gente já estava muito unido nessa época. Uma outra conquista muito grande foi, eu acredito que nosso primeiro R$1 milhão em lançamento. Muito no bom. Lançamento só, que foi no meio da pandemia. E, cara, eu lembro que, assim, quando bateu, o Marcelo falou assim, que a nossa meta era 600. E quando bateu, o Marcelo falou, tipo... Antes ele falou assim pra mim, eu acho que vai pro 1 milhão. Eu falei, Marcelo, não vai, a meta é 600, tá muito longe. Ele, eu acho que vai. Eu falei, Marcelo, tô viajando. Quando bateu 1 milhão, eu lembro que eu só chorava, eu não conseguia nem ter reação. Eu fiquei, tipo, meu Deus, o que aconteceu? E aí a gente Deu entrou... certo, porra! Nossa, eu tava tipo, caramba! E aí a gente entrou numa reunião, todo mundo no Zoom, e aí a gente colocou um plano de fundo de milharal no fundo, assim. Todo mundo com milharal, assim, pra poder comemorar muito juntos e brindar, foi muito legal. Tinha 1 milhão grandão lá na sede, eu lembro que em algum momento eu fui lá e vi 1 milhão grandão. Ah, pode ser, eu tô tentando lembrar, mas talvez tenha tido, mas foi muito, talvez de gazélio, será? Sei lá, me lembro, tenho essa imagem na cabeça do 1 milhão grandão lá. Pode ser, é que é tudo amarelo também, né? Aí, outro marco muito grande foi quando a gente bateu a meta do ano em setembro.
Caraca, uma muito meta bom, do ano, que era muito uma meta bom. que dobrava o ano anterior, a gente bateu em setembro, e daí a gente estabeleceu uma nova meta que era quase o dobro da que a gente tinha feito, e a gente bateu de novo. No dia Sensacional. 23 de dezembro, mais ou menos, foi assim, emocionante demais. Foi um ano que, cara, a gente gritava de tão feliz, assim, foi tipo surreal. Então acho que esses foram alguns marcos, assim, que foi ali que a gente rompeu, nesse ano a gente rompeu os 8 dígitos, e aí no ano seguinte a gente dobrou, fez múltiplos 8 dígitos, foi muito legal, assim, foi Sensacional. alguns marcos muito massa que a gente Cara, construiu ali. Em termos de números, né? Mas fora equipe, porque eu pude promover, eu pude contratar de fora, eu pude criar muitos programas dentro da própria empresa, assim, que me desenvolveram demais. Então, acho que foram alguns marcos muito massa ali dentro. muito. Mas deve ter alguma coisa aí que não deu tão certo. Deve ter alguma frustração. Deve ter alguma coisa ali que você foi dormir pensando assim: porra, cara, vou ter que resolver isso. Não tem? Me dá um pouco mais de contexto, porque eu acho que eu sempre. É que, assim, quando dava alguma treta, eu sempre fui muito rápida em resolver, no sentido, tipo assim, eu não gosto de levar. Deixar as coisas se acumularem. Porque se eu não Mas resolvesse na hora. aquela coisa que você queria fazer que não deu tão certo, Deixa eu aquela coisa pensar. que provocou em você, cara, vou ficar até mais tarde hoje, amanhã eu chego mais cedo. Alguma coisa que não saiu como esperado, porque tenho certeza que para gerar todo esse resultado, alguma coisa bate na trave que você fala assim, puta merda, ou algum liderado não reagiu, não fez, alguma Tá. coisa que você perdeu o controle, que você imaginava ter o controle, alguma situação que exigiu de você um conhecimento, uma reação que você falou assim, putz, me pegou despreparado isso daqui. Eu acho que eu posso dividir isso, talvez, num lado, tanto de. Um lado que é de estratégia. Por exemplo, as coisas que a gente estava fazendo, chegou um momento que a gente precisava pivotar algumas estratégias da empresa e eu sinto que a gente não estava encontrando. Uma delas foi na época que a gente estava criando uma universidade corporativa e tal, e ali eu tinha uma dor muito grande de mim, que eu falava assim, meu, qual que é o caminho? Porque eu nunca tinha atuado numa empresa de software, por exemplo, e querendo ou não, aquilo ali era uma pegada que era um educacional, obviamente, Sim, mas que é para esse lado. Então eu me sentia incapaz de pensar em ideias e soluções que fossem viáveis para aquele momento. Então acho que ali foi um grande baque assim que eu tive em termos de estratégia. Por outro lado, foram as contratações erradas que eu já tive que fazer. boa. E aí, já tive que fazer não, que eu fiz. Fez, exato, não, ninguém tem É, que fazer, mas acontece. não era, mas aconteceu. E aí, Eu queria explorar esse detalhe aí. E aí? tipo assim, teve um fato que foi a minha primeira demissão da vida. Eu fiz essa demissão chorando. Foram 2 no mesmo dia. Eu fiz chorando. E eu sei que todo mundo ao redor, tipo, olha o choro. Se mandei firme, eu não consegui. Eu fui entregar a carta pra pessoa e falei assim: olha, eu estou te demitindo. Eu não fiz o que Mas tinha que ser feito. Mas você fez por redução de custo ou por resultado? essa foi uma questão comportamental. Comportamental. Essas 2 foram comportamentais, assim. E aí me doeu muito, porque eram pessoas que eu tinha um carinho muito grande, só que não há o que ser feito, né? E eu lembro que aquilo ali foi um dia que, ao mesmo tempo que foi muito difícil pra mim, foi muito incrível, porque na hora que eu comuniquei pra todo o time que eu tinha feito esses 2 ligamentos, e eu comuniquei chorando também, eu tava muito emotiva, aquele dia tava muito. Só que, assim, eu falo o que tem que ser falado de maneira firme, mas a lágrima tá escorrendo. Eu não deixo de fazer o que tem que ser feito, mas a lágrima vai embora, né? E eu lembro que a equipe falou assim: Aline, a gente tá contigo, cara, vamos dar um jeito juntos. Quando eles falaram isso, eu falei assim: caramba, velho, eu tenho um time muito da hora. Porra, que massa. Então aquilo ali me tranquilizou muito. E aí tiveram, acho que é uma contratação pra mim que, assim, foi. Pá, eu me peguei, mas depois eu aprendi muito com ela. Foi contratando líder de fora. Porque eu já tinha desenvolvido, eu tava desenvolvendo 2 pessoas dentro de casa para ser meus 2 coordenadores pra nova etapa que a empresa precisaria ter. Na hora de promover, um deles estava pronto e outro pediu pra sair, pra ser líder na empresa do marido dela. Falei, Pô, foda. cara, te apoio, maravilhosa, tá indo pronta, inclusive, né? É. Incrível, parabéns. Mas por outro lado, eu falei assim, cara, e agora? Eu não tenho. Aí eu perguntei, gente, alguém está disposto neste momento a se desenvolver como líder? E o pessoal assim, agora não, Aline. Eu tô bem aqui, todo mundo. Falei, então tá, então vou fazer o seguinte. E Então, graças a Deus, né? Quando tem essa resposta sincera, assim, graças a Deus. total. Aí eu falei assim, então temos um acordo. Eu vou trazer alguém de fora, tudo bem? Tudo bem. Quais são os pontos principais aqui que vocês sabem que é um problema? Desorganização, papapá. Levantei. Então tá, eu vou trazer uma pessoa com esse perfil. Fui atrás, trouxe uma pessoa que veio com muita energia e tal, só que a gente teve alguns... Eu acho que a gente teve alguns desafios, assim, um pouco de ego, assim... Mas eu não digo ego exatamente, é que eu acho que a pessoa ela entrou no momento que ela tava buscando
um crescimento de carreira, mas aí ela tava ainda ponderando se era ali ou não era. Então eu tava escolhendo muito o momento dela. Daí chegou uma hora que a gente tava tendo várias conversas, não tava acontecendo do jeito que eu precisava, ela tava querendo, tipo, entrar e mudar muitas coisas, eu precisava que fosse mais manter as coisas do que mudar. Então a gente tava num momento já muito maduro. E aí a gente teve algumas conversas, do tipo, olha, eu preciso disso, você tá me entregando isso. E ela, Aline, eu não vou entregar isso. Eu falei, então não vai dar pra gente continuar. E aí a gente encerrou ali o trabalho, foi pro time, foi meio tipo, eita caramba, demiti uma liderança. Aí eu peguei e falei assim, bom, onde é que eu errei aqui? Aí eu já trouxe uma pessoa que era perfil de projetos, não entendia quase nada de marketing. Falei, essa pessoa vai fazer o que eu preciso. Aí o que eu preparei a equipe? Porque quando você traz alguém que não tem experiência, mais experiência que a equipe, o time tende a falar assim, ué, trouxe um banana pra me liderar? Aí eu peguei e falei assim, gente, vocês têm o conhecimento técnico, ele tem o perfil de gestão, vocês vão ensinar ele, beleza? Quando eu preparei o terreno, cara, ele foi super acolhido. Meu, destruiu, tanto que quando eu saí do EAG... Tá, animal, mas eu quero pegar um gancho, porque eu acho que quem tá ouvindo aqui vai... É que eu vou hablando, tu vai me interrompendo, porque eu vou hablando. E tem acho que um ponto de aprendizado complexo pra caramba, eu falo por mim, 24 anos empreendendo, eu acho que eu sou ainda um aprendiz nesse tema. Entre um e outro, tem duas coisas em comum aí, um processo seletivo. Perfeito. Você acha que foi no processo seletivo o erro? Não. Ou foi na definição da vaga? Não, eu acho que foi o dia a dia mesmo, porque o processo seletivo em si, tu nunca sabe, tu tem um recorte da pessoa, né? Tu vai tentar minimizar ao máximo as chances de você trazer a pessoa errada, só que você nunca sabe exatamente como é essa pessoa no dia a dia. Tanto que eu cheguei a fazer 3 entrevistas. Eu fiz até a mais, porque geralmente eu passava por 2 etapas só comigo. Eu fiz uma a mais ainda pra ter certeza. Eventualmente... Mas quais são os truques, então? Conta aí. Porque você falou que tenta minimizar. Todo mundo quer, né? Todo mundo... Vamos lá, comenta aí o seu sonho empreendedor contratando pessoas. O meu sonho é entrevistar e que tudo aquilo que eu ouvi como música seja realizado no dia a dia. Aí a técnica do entrevistador é tentar descobrir o que é verdade, o que é mentira. Quais são as técnicas? Eu uso pergunta, eu quero descobrir o que a pessoa tá me falando pela entrelinha. Eu não quero a resposta dela, eu quero a entrelinha. Eu vou te dar um exemplo. Um dos valores da minha empresa é zoeira. Mas zoeira no sentido de... o nome é zoeira, né, que a gente chamou assim. Mas, cara, é porque a gente tem um ambiente muito leve. Eu faço muita piada quinta série. Então, assim, eu sou uma pessoa que se a pessoa não gosta de humor, ela vai ser insuportável trabalhar comigo. Não vai dar certo. Mas, ao mesmo tempo, zoeira tem a ver com, assim, aqui a gente não reclama, a gente busca solução. É o lado positivo da coisa. Eu crio um contexto na entrevista onde eu vou fazer piadinhas. E eu vejo como a pessoa se sai. Se a pessoa se sentir desconfortável, eu sei que ela não vai servir pra trabalhar comigo. Então eu vou do contexto. Eu faço perguntas, por exemplo, cara, me conta a tua história. Outra pergunta. Depois que você bateu o ponto, o que geralmente tu faz? O que tu gosta de fazer? Aí a pessoa me fala assim, cara, eu amo ler livro. Eu falo, que livro que você tá lendo agora? Aí ela me fala assim, cara, eu acabei de ler... Por exemplo, teve um que falou assim, eu li O Mito do Empreendedor. Aí esse é um livro que eu já li muitas vezes, né? Porque ele era a integração do EAG. Ferrou. Aí eu perguntei, aí que tá. Eu não paro a minha pergunta na resposta dela. Eu faço uma nova pra ver se ela tá me enrolando. Tá, e o que foi o teu maior aprendizado? O cara começou a me falar de marketing. Aí eu já entendi, né, que ele não tinha lido, ele tá me dando Somebody Love. Já entendi que não é um colaborador que eu vou trazer. Então, assim, eu tenho a pergunta e eu vou entrando com novas perguntas pra entender. Ah, série. Sensacional. A pessoa me fala que gosta de ver série. Eu falo, meu, que série? Qual que é a tua série preferida? Ah, é tal. Nossa, odiei essa série, viu? E eu ajo completamente espontânea pra ver como que a pessoa vai sair. E aí eu vou conversando e falo, tá, mas por que essa série? Aí eu quero saber se ela tem senso crítico, se ela não tem. Então eu vou vendo nos pequenos detalhes, assim. Outras 2 perguntas que pra mim são fundamentais. O que você tá buscando e a outra é como que você se vê daqui 2, 3 anos? Eu também gosto de saber. Porque, tipo assim, se eu tenho uma empresa presencial, por exemplo, e a pessoa me fala que daqui 2 anos ela quer estar no Canadá, e eu pergunto pra ela, tá, mas isso é obrigado? É tipo assim, é decisivo? Tu já decidiu? Essa é matadora. Ah, meu sonho é empreender. Você tá fazendo o que aqui então? E teve uma vez que eu falei assim, olha, me parece que você tá querendo trabalhar comigo como um trampolim. Você vai aprender tudo que eu tenho pra oferecer e depois você vai aplicar na tua empresa. É isso mesmo que eu entendi? Eu deixo o climão a entrevista. Às vezes eu boto no climão. É bom até pra saber como é que sai. Claro, boa. Daí aí o candidato fala, não é bem assim e tal, é que eu tô avaliando. Não, mas então me explica, qual que é o teu objetivo em trabalhar aqui? Porque eu tenho uma Eu sou um laboratório pra você? E aí a pessoa, sou uma piada pra você. E aí, tipo, a pessoa ela vai saindo. Daí, se ela me dá uma resposta coerente, eu falo, legal.
Gostei. Se ela não me dá uma resposta coerente, eu já descobri. Então, assim, não é a resposta que ela me dá. Eu vou pegando as Boa. sutilezas. Você investiga a infância, pai e mãe, não? Muito difícil. Eu, na entrevista, não. Eu vou pegando isso no one-on-one. Nas conversas individuais, enquanto a pessoa já tá comigo. Porque aí quando eu vou percebendo alguns padrões, aí eu vou entendendo, tá, o que tá por trás? Boa. Aí eu vou conversando, mas eu nunca pergunto diretamente. Eu compartilho É algo delicado, meu. eu também procuro, na técnica que você usa, investigar um pouco isso. Porque os estudos mostram, né, que hoje nós somos o resultado dessa matemática louca que não é... Sim. Não é 1 mais 1 que dá 2, É. mas a infância, pai, mãe, constrói O muito, ambiente né? que você tá inserido. E tem uma coisa que eu tô estudando bastante agora, que eu ainda não consigo falar sobre, porque eu tô no momento que eu tô imersa. Mas é sobre o Big Five, assim, que fala sobre as personalidades, né? Já fizeram 3 estudos diferentes, com pessoas diferentes e pais diferentes, eles chegaram aos mesmos 5 personalidades, ou seja, talvez seja o que mais de científico a gente tenha hoje. E ali uma coisa que eu achei muito curioso é que a gente, se eu não me engano, é 90% ou 80%, entre 80% e 90%, a nossa personalidade já tá no DNA definido. A gente já nasce com ela definida. E eu não sabia disso, eu achava que, tipo, as coisas que iriam acontecendo... Construíam. Mas, assim, tem muita importância, obviamente, porque eu tenho minha personalidade, uma predisposição, e de acordo com aquele ambiente eu vou extrair a luz ou a sombra. Então, assim, vai influenciar, obviamente. Só que eu não sabia desse traço de personalidade que a gente já vem com essa carga genética. Eu fiquei, tipo, muito impactada. Por isso que eu tô estudando bastante agora, porque eu quero me aprimorar mais e, quem sabe, uma hora eu falar mais sobre esse assunto também. Adorei, eu ia voltar aqui legal. pra falar sobre isso. É bem legal. Boa, vamos continuar a história, então. Tá. Sucesso, né? Contribuiu gigante pro sucesso do EAG. E aí, de repente, uma decisão de não é mais isso que eu quero. Vou mudar tudo. E aí? Como é que foi isso? Porque não é contraintuitivo até, né? Eu fiz alguma coisa parecida lá atrás, era um pouquinho mais jovem que você, mas eu tava em ascensão, crescendo, gerando resultado, quero empreender, pedir demissão. Tchau. Como é que foi o seu clique, a sua história? É que o meu de repente, ele não foi tão de repente, porque aconteceu, aí por isso que vem o lado da espiritualidade, né? Exatamente uma semana antes do Marcelo me promover, me convidar, ter uma conversa comigo, eu tava no momento... Perdão os detalhes, mas sou obrigada a trazer. Eu tava fazendo número 2. E eu tava sem celular, porque meu celular tava acabando a bateria. Momento ímpar pra tomar decisões, né? Na vida. E assim, pra mim é banho e no banheiro. Se eu tô sem celular, meu Deus, eu viro a pessoa das eureka. E aí, do nada, veio um título e uma sinopse inteira de um livro na minha cabeça inteiro. Eu falei, que porra é essa? Sei, download. Foi um download total. Aí eu peguei e anotei correndo assim no celular. Fechei o celular e acabou a bateria, desligou. Esqueci. Uma semana depois o Marcelo falou comigo. E aí eu peguei e dei de noite. Eu falei, não, eu vou comemorar, né? Pô, que da hora. Eu fui na minha hamburgueria preferida, que é o Uncle Joe's, aqui de Floripa. Sou apaixonada da Madre. Muito bom. Sou apaixonada. Meu filho fala, pai, é aquela que tem um refrigerante infinito. Infinito. Nossa, eu tô com teu filho agora. Você pode repor o refrigerante à vontade. Eu amo. E aí eu lembro que quando eu tava chegando lá, eu falei assim, peraí, eu anotei alguma coisa no celular. O que foi? Eu abri o Notas e tava escrito, o título do livro era de Operação Liderança, e era tipo assim, os passos para você ser promovido para uma posição de liderança. E aí a sinopse falava que era um livro para mulheres. E eu não lembrava de nada. Eu falei, tá bom, legal. E aí aquilo ali começou a ficar martelando na minha cabeça. Por isso que eu comecei a mandar áudios pra mim, que eu falei assim, bom, se eu tenho que escrever um livro porque Deus pediu, então eu preciso lembrar do que tá acontecendo. Então eu começava a mandar áudios pra mim mesma por causa disso. Sensacional. Então agora a história começa a se encaixar, né? E aí quando chegou em 2020, porque eu botei uma data pra mim. Eu falei, não, em 2020 eu tenho que fazer isso. O livro pelo menos vai nascer. Não consegui, porque 2020 foi capote, né? Sem dúvida. Aí o que eu fiz? Eu, com todos os áudios que eu tinha, eu lancei um podcast. Falei, vou botar pelo menos pro mundo, né? E eu fiz áudio sozinha mesmo. Eu gravava sozinha, sem vídeo, sem nada, e postava no Spotify, e ainda. Então, assim, não foi do nada. Meio que de alguma maneira já tinha algo que tava conversando comigo. Você tem uma missão, você tem um propósito, você tem que falar com mulheres, você tem que isso. Então, o que eu comecei a fazer? Eu tava estudando pra mim mesma e compartilhava muito no meu stories, no meu Instagram. Todo dia, eu bem blogueira. Que não sei o que lá, que não sei o que lá, porque hoje tivemos reuniões. Só que eu sempre fui muito política, nunca fazia nenhuma exposição da empresa, nada, mas eu compartilhava o meu dia a dia.
E aí chegou 2022, eu começou a vir um negócio em mim que tipo assim, quando? Parecia que era uma voz comigo falando assim, quando? E aí? E quando a senhora vai? Incrível, né? Era muito forte, tanto que assim, no início de 2023 eu tive uma conversa com o Marcelo que foi bem difícil, assim, eu falei, Marcelo, eu não sei, cara, eu entrei numa crise existencial muito grande porque o meu sonho era me tornar sócia e me tornar CEO. E aí, por alguma coisa dentro de mim tava dizendo que esse não era o caminho. Nossa, aquilo ali eu chorava, eu ia dormir quase toda noite chorando, falando assim, Deus, por favor, cara, por favor, o que tá acontecendo? Facilita aí, pô. Tá muito difícil. Então, assim, foi muito difícil. Eu lembro que o Marcelo me deu um livro, acho que deve saber até essa história. No dia que a gente teve essa conversa, ele falou assim, vou te dar um livro de presente. É O Guerreiro Preso na Armadura. E aí, foi bem foda, assim, porque ele falou assim, Aline, eu vejo em você um potencial que você não enxerga. Ele falava assim pra mim. Ele sempre olhou no meu olho falando isso. E eu realmente não entendia o que ele tava querendo dizer. Eu não entendia. E aí foi em maio, a gente teve uma conversa, encerramos nossa parceria ali, foi tipo... E eu sinto, assim, muito orgulho, porque apesar da gente ter tido conversas muito duras, muito transparentes, a gente lavou muita roupa suja, porque é normal, gente, 5 anos de convívio com qualquer pessoa, tu vai ter muitas questões, só que a gente foi muito maduro, e graças a Deus eu tenho uma relação com o Marcelo, assim, de um carinho, um respeito, que é maravilhoso, ele foi um mestre na minha vida, assim. Ele é um lorde, né, o Marcelo? Marcelo é incrível, Nossa. meu Deus. Assim, eu tenho... É sério, se não fosse ele acreditando em mim, do jeito que ele acreditou, talvez eu não estaria hoje onde eu estou, porque ele te expôs a muita coisa, né? Total, Deu ele pra confiou. você. Ele falou, vai, e eu ia, O cheque em branco, vai, faz acontecer. ele vai-te embora. Eu falei, eu vou me embora, então vamos. Então, é claro, tem muito de mim de ter aproveitado as oportunidades, eu enxergo isso, mas ele abriu as portas pra muitas coisas e eu aproveitei. E quando eu saí, foi tipo assim, tá, agora é a hora. Nem pensei. Já fui direto, já marquei data de lançamento, já fui imediatamente. Eu comecei a produzir conteúdo, nem pensei, foi tipo imediatamente. Isso 23, foi ontem, né? Porque é tudo muito rápido. 2023, Cara, sensacional. Começa uma nova história, então. Começa. Você sai empregada para empregar, né? E criar empresa, e começar uma jornada e tal. Com sócios e tudo. Onde é fácil fazer isso no Brasil, né? Que é tranquilo, super fácil empreender aqui. Mas, Igor, eu não sabia nada, não sabia nem abrir um CNPJ, Igor. Caraca, eu conta pra assim, gente. Meu Deus, muito bom. O que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho 6 anos. Aí eu falando assim, meu Deus. A primeira coisa foi, tipo, fui buscar ajuda, contador, como é que eu faço, como é que é isso. Primeira, tá, a gente tem que vender primeiro, tá, mas já vamos encaminhando aqui com o CNPJ. Então foi tipo, marcar uma data do lançamento, produção de conteúdo pra caramba. Conta pro pessoal, deve estar curioso. Fala o nome da empresa, onde que acha essa empresa, o que a empresa faz, porque agora essa é a história que eu quero contar. Eu fiz... Até aqui, pessoal, foi só pra... Só gastação. Só pra chegar aqui e contar essa história que eu, de verdade, não sei se eu já te falei assim, mas eu admiro muito, que eu acho que o propósito muito nobre, de extrema importância e relevância na sociedade e no mundo empreendedor. Conta pra galera, a galera quer saber que empresa é essa, onde que te encontra, pra gente explorar um pouquinho disso. Nasceu a Escola Ela, que é Escola da Líder Autêntica. Foi muito engraçado porque o nome já era Escola da Líder Autêntica e quando... Esse foi o nome que veio também, foi meio canalizado, assim, meio louco. E aí quando eu vi que se formava Ela... Porque o meu objetivo é ajudar líderes, especialmente mulheres, mas assim, quando a gente fala de liderança, atende todos os públicos, não adianta, é base, né, fundamento. Mas eu falo especificamente com o público feminino e com o objetivo de ajudar essas líderes a serem perdidas. Acho que a liderança não é pra elas, ou que elas têm que, sei lá, mudar quem elas são pra tentar ser respeitada. E, na verdade, o objetivo é ela se sentir segura, confiante, respeitada, sem deixar de ser quem ela é. Por isso que é através da liderança autêntica. Então, tudo que eu faço, produção de conteúdo, live todo dia, formação, mentoria, os caramba, é tudo pra ajudar essa líder a se sentir segura, confiante e ser valorizada por isso. Quando eu ouvi a primeira vez, eu achei curioso, liderança autêntica. Por que o autêntico? Porque o autêntico, quando... Acho que todo mundo que ouve isso fala assim, o autêntico é o meu, né? É o que eu não copio, é o que eu criei, é o que inventei. E aí na liderança, isso pra mim meio que quebra uma coisa aí, quebra um padrão. Não, a liderança no estilo X, no estilo Y, aí não é autêntica. Me conta aí. Tá.
Esse nome especificamente veio porque quando eu saí do EAG eu recebi 18 propostas de trabalho. Caraca. Eu fui uma delas. Tu foi uma delas. Agora que eu lembrei desse momento. E é muito legal porque assim, algumas delas foram assim de proposta de sociedade, teve de tudo. E eu lembro que eu vi uma frase em comum que era assim, Aline, eu nem tenho uma vaga aqui, mas eu quero que você trabalhe comigo. E eu perguntava, por quê? Eu queria saber, entender como é que eu tava no mercado, né? Assim, cara, eu quero as tuas habilidades, o que tu tem pra me oferecer. O que isso me pegou? Não era um cargo que estava me esperando. Era o meu conjunto de habilidades que para aquela pessoa era único. Pensei, ou seja, eu desenvolvi uma vantagem competitiva sendo quem eu sou. Porque eu senti que ao longo dos anos eu fui ficando cada vez mais autêntica. E o que seria o autêntico? Seria, cara, eu sei dos meus pontos fortes. Eu sei que eu sou uma pessoa bastante comunicativa, mas eu não sou tão organizada. Então eu preciso de pessoas próximas, já que eu sei que eu não sou tão organizada, eu geralmente monto uma equipe onde eu trago pessoas para trabalhar perto de mim que são organizadas. Então, tipo assim, eu tenho tanto conhecimento sobre mim mesma que eu disfarço as minhas fraquezas. Porque eu crio essas combinações. Então, tipo, vem do autoconhecimento que eu tenho. Então, eu tenho minhas facilidades, meu jeito natural de liderar. E as pessoas, elas acabam acreditando e confiando nesse meu jeito, digamos assim. Então, isso seria uma liderança autêntica. Só que onde é que tá a base da empresa, então, né? Porque, tipo, se é liderança autêntica, então é tudo do meu jeito. Não. Porque se eu conheço dos meus valores, eu vou trabalhar numa empresa que tem a ver com os meus valores. E assim eu vou poder ser autêntica. Assim eu vou poder defender, ser uma guardiã da cultura daquela empresa, porque eu acredito nisso. Ou seja, eu tô sendo autêntica. Eu não tô tendo que me maquiar, fingir ser algo que eu não sou, porque eu não confio, não acredito nessa empresa, na cultura dessa empresa. Então aí é que tá uns passos atrás. Que tipo de empresa faz sentido pra mim? Quais são os meus valores? Que tipo de empresa faz sentido pra mim? E assim por diante. Então, isso foi onde surgiu toda essa vantagem, porque eu falei, caramba, olha o tipo de proposta que eu recebi, as pessoas querendo a Aline. Claro, algumas eram, eu tenho uma vaga aberta, obviamente, mas várias outras eram assim. E eu percebi, talvez esse seja o meu maior superpoder. E talvez esse seja o maior superpoder das líderes que me acompanham. Porque eu acho que a maior desassociação delas se sentirem perdidas, se sentirem inseguras, elas não se conhecerem. E não saberem, tipo assim, eu tenho que ser brava, ou eu tenho que ser organizada. Você não tem que ser nada, você tem que te conhecer e saber como é que tu resolve isso daqui. Porque organização é uma parada que toda liderança tem que ter. Pra mim é um parto eu conseguir ser metódica. É muito difícil. A minha cabeça ela é bastante lógica, mas sabe aquela coisa de subir processinho, deixar o ClickUp bonitinho, que não sei, essas coisas pra mim é insuportável. Eu faço, já tive que fazer muito. Mas é insuportável. Aí eu contrato alguém que gosta disso. E faz melhor do que eu. E a outra pessoa vai ser autêntica, porque ela ama. Boa. E ela tem naturalidade pra isso. Então é aí que mora esse rolê da liderança autêntica, né? Adorei. E como é que você define liderança? Qual que é o conceito da Ella, da Aline Decker para liderança? Olha, hoje, meio que as gurias nas lives que a gente faz, elas me chamam de a líder das líderes. Elas dizem que eu que lidero elas nas lives. E é muito engraçado porque eu falo pra elas, modelem eu. Porque às vezes eu falo assim, peraí, vocês estão fazendo uma pergunta que tá fora do tema. Esse tema a gente vai falar nessa... Então, assim, esses acordos, eu faço como se elas fossem a minha equipe, nas lives e tudo mais. Então, pra mim, o que seria uma liderança? Seria uma figura que tem uma influência, que ela tem uma responsabilidade sobre as outras pessoas, e ela vai combinando as pessoas certas na cadeira certa. Ela tá incumbida de uma responsabilidade, qual vai depender de cada posição, cada empresa que ela tá. Mas ela tá incumbida de uma responsabilidade onde ela não pode deixar a peteca cair. Ela precisa fazer de tudo pra, tipo, segurar o que tem que estar acontecendo. Ou ela vai botar alguém... tem uma área desassistida, então coloca alguém lá. Ou tu segura pelo menos um pouco. E é uma pessoa que, a depender do momento da empresa, ela vai estar mais olhando para a parte operacional, ou mais para tática, ou mais para estratégica, ou para as três juntas. Boa. A depender do momento da empresa. Eu carrego comigo uma definição que eu adoro. Assim, que eu ia falar qual que é a tua, né? É a maior habilidade, né? O que é o liderar? É extrair o que cada um tem de melhor para dar para entregar aquele determinado resultado. Perfeito. E vai depender, o bom líder, ele entende a circunstância, o contexto, o momento. Porque eu tenho um time que tem que entregar um determinado resultado, cada um tem uma competência. Mas qual que é o contexto? O contexto é pandemia. Ferrou, negão. Aí você tem que ter, o mesmo líder tem que ter habilidade com o time. Total. De extrair o que cada um tem de melhor para entregar o resultado naquele contexto. Perfeito. E pode ser que as habilidades de cada um mude de acordo com o contexto. Perfeito. Eu tive pessoas que na pandemia surtaram. No segundo dia, elas falaram assim, cara, me manda embora que eu não vou conseguir. Olha que maluco. Difícil, aham. Falei, pô, se fosse...
exemplo real, um recurso que eu contaria para resolver uma situação, já não posso contar mais. Já não pode contar mais. E é complexo. E você acredita, claro que eu sei que você acredita, que se desenvolve, né? Porque tem um ditado, uma conversa antiga, que não, liderança ou você é ou você não é. Como que a gente cura isso? Nossa, eu tenho um ranço dessa frase de liderança nata. Ai, porque a pessoa tá líder É nato. nato. Nossa, eu detesto essa frase. Porque eu já vi tanta gente. Mas assim, tem os que são natos, hein? Eu acho que são pessoas que elas têm habilidades que facilitam, mas não que é uma liderança nata. Porque eu acho que eu tinha habilidades que facilitavam, como ser comunicativa, ser uma pessoa... Eu sempre tive, eu acho que um senso crítico interessante. Eu acho que isso me facilitou um pouco também. E a questão da resiliência que a gente comentou um pouco mais cedo, que foi tipo, eu sempre acreditei que eu vou dar um jeito. Tem uma resiliência ali intrínseca, ou seja, são habilidades que é bom um líder ter. Só que eu não sabia como liderar. Eu não sabia como fazer uma conversa individual, eu não sabia como fazer um feedback, eu não sabia como contratar direito, eu não sabia como demitir. Então, assim, pra mim, é um absurdo a gente partir do pressuposto que a liderança é uma habilidade inata. Eu acredito que todas as pessoas que ocupam uma posição de liderança, elas precisam obrigatoriamente passar por algum tipo de treinamento. Eu adorei esse seu checklist aí. Vou exigir um pouco da sua memória aí pra galera anotar. E a produção ficar atenta aí pra listar isso depois. Qual é esse mini, vou chamar de mini checklist aqui, assim, cara. Se tu tá liderando, tem que ter esse checklist De aqui. rotina? Assim, Nossa, eu tenho inclusive um checklist disso, tá? Tem? Ah, Eu então tenho. pode mandar pra galera Eu tenho, ou não? são 24, se não me engano, Ou tarefas tá no que o líder curso? tem Como que é que ter. tá? Se puder? Não, libero, claro. Então libera eu pra tenho um vídeo galera. no YouTube falando sobre isso. São 24 tarefas que todo líder precisa executar. Porque a gente pensa que o líder não faz nada, né? Mas ele tem Isso. tarefas. Tipo, Quem pensa conversar que com não, alguém é uma tarefa. Quem pensa é que não lidera. Né? Mas qual que é esse mini checklist então? Vamos lá. Cara, pra mim, reuniões semanais. Boa. Toda liderança tem que ter pelo menos reuniões semanais. Uma vez por mês fazer reunião individual com os colaboradores. Fazer feedback e reconhecimento à medida que for acontecendo as coisas, né? Ah, preciso... Gabriel fez alguma coisa errada, vou conversar com o Gabriel. Fez uma coisa boa, vou reconhecer. Então isso também é uma tarefa da rotina. Bom, contratar as pessoas certas, integrar as pessoas certas, treinar, ter uma rotina de treinamento. Então, a depender, claro, do momento da pessoa, do momento da empresa, se existe um ritual para isso. Defender a cultura da empresa através de rituais. Então, tem que ser criado algum tipo de ritual. Que tipo de ritual você vai criar? Vai ser através da reunião semanal? Uma vez por mês você vai fazer alguma coisa que vai reforçar uma cultura da empresa? Porque, assim, a cultura é vivida no dia a dia. Mas você precisa de reforços intencionais para que aquela cultura seja vivida de fato. Delegar constantemente, porque a tua agenda, a agenda do líder, ela é cíclica. Sim. Então, hoje você faz tarefas que você julga que são extremamente importantes. Amanhã você delega aquilo ali e tu consegue gerar muito mais valor. Então, assim, o melhor é quando você olha pra tua agenda e fala assim, meu Deus, o Gabriel consegue fazer muito melhor do que eu. E aí tu vai lá e manda o Gabriel, fechou? Olha que lindo. E tu tá o tempo todo fazendo isso. Então, tipo, essas são, acho que algumas. Deve entrar em várias outras, como fazer a própria gestão da agenda para poder negociar, prestação de contas. É que eu condensei em reuniões, né? Mas assim, dentro de reuniões, tem que prestar contas. Tem que prestar contas para a equipe toda do que está acontecendo de resultado e para a liderança acima. Tem que estabelecer meta, tem que estabelecer plano de ação para cada meta que é estipulada. Tem que gerir o que está acontecendo. Se for uma liderança mais operacional, vai ter que gerir processos, produtividade individual, se tá entregando ou não tá. Se for uma liderança mais tática, vai ter que olhar os macroprojetos. Facinho, né, liderar, tá vendo? Vale muito a pena o curso da ela, porque... E nós estamos aí com uma galera das nossas empresas para começar a formação lá. Vamos. Porque se desenvolve. Claro. Essa é a sacada, porque mesmo que seja nato, você vê que, como empresário, olha, são 24 anos empreendendo, eu já contratei e demiti muita gente. Sim. E aí a gente bate o olho e fala assim, eu acho que esse aqui tem condições. Tu sente um tom perro. E do jeito que você bate o olho, você fala assim, cara, esse negócio não vai virar. Eu até acredito que com muito desejo e muito treinamento pode se desenvolver. Sim. Mas tem questões de personalidade, de comportamento. Eu vejo que a pessoa tem que querer. Muito. Né? Cara, porque se ela quer, ela vai dar um jeito de se desenvolver mesmo que aquilo ali seja difícil pra ela. Sei lá, às vezes tem uma pessoa que tem um perfil mais esquivo. Pra ela é muito difícil fazer feedback. Sim. Ter conversas difíceis, resolver as coisas cara a cara. Mas se ela quer, ela vai encontrar gatilhos que ela vai ter uma recompensa por resolver. Ou seja, ela vai dar um jeito de, inclusive, lidar com o sabotador dela. Vai ser maravilhoso, ela vai ser uma pessoa muito melhor. Boa. Né? Tipo, então, se a pessoa quer, dá pra fazer. É isso. E às vezes o nosso erro liderando é nomear alguém que não tá tão afim. Então pergunta.
ficou, minutos atrás você falou sobre isso, o que aconteceu lá no EAG. Uhum. Cara, alguém aqui quer? Não, chefe, não quero. Essa verdade, ela é uma bênção. Eu concordo. Porque às vezes alguém quer ganhar mais e se candidata a uma liderança por conta do salário e não entende essa lista inteira que você falou, porque aí o problema maior, na minha visão, é o que acontece com os coitados sendo liderados por ela. Essas Total. pessoas vão pagar uma conta por um tempo. Aconteceu comigo. Tinha um chefe que era um boçal. Né? Não vou, obviamente, dizer quem, mas, cara, era terrível ser liderado por ele. Eu ia trabalhar com ódio, assim, do cara. Amava a empresa. Falei assim, não é possível, cara, de novo. E eu adotei uma estratégia que era assim, ele me dava um negócio, eu resolvia em 5 minutos. Pum, 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 pum. Até o momento que ele falou assim, esgotou. Né? Ele se perdeu. Ele não conseguia nem devolver e falar assim, cara, não consigo agora, mas aguenta aí que eu tô resolvendo o problema, eu vou satisfazer esse gap aí já já. Era ruim. Então, um líder ruim ferra com a empresa, mas ferra, lógico, mas ele ferra com a vida da galera que tá ali, olha, sendo liderado por ele. As pessoas demitem a liderança, né? Elas não demitem a empresa como um todo. Adorei. Boa. 2.000 mulheres formadas nesse intervalo minúsculo de tempo. Tá dando muito certo. Graças a Deus. E você é sei lá, a queridinha do marketing brasileiro aí. Você já contou a tua história, que você é muito boa nisso. Mas eu acho que não é só marketing, porque o marketing tem a função de comunicar e trazer. Se você não tem um bom produto, uma boa entrega, vai dar certo uma vez ou duas, não dá certo 3. Sim. Conta pra nós aí, se você puder, qual que é a estratégia, você tá fazendo pra esse negócio crescer tão rápido assim? Legal. Bom, eu acredito que primeiro é a produção de conteúdo, sem dúvidas, né? Tipo assim, eu invisto hoje, é porque eu tenho uma posição híbrida na empresa. Eu sou tanto a CEO da empresa quanto a expert, ou seja, eu sou a prof. Então, todos os conteúdos hoje que a gente produz vêm de mim. Boa. De alguma maneira. Então, desde o início, a gente sempre entendeu que a prioridade da empresa começava no conteúdo, porque qual que é o ponto? Eu quero que essa empresa ela seja muito maior do que eu. E um dos acordos que a gente fez foi, beleza, então primeiro a gente vai construir autoridade para a Aline, e a Aline depois vai transferir a autoridade, muito parecido com o movimento que foi o G4. Foi uma das decisões que a gente tomou, porque começou primeiro Thales Gomes, Bruno, tipo assim, eles grandões, e depois G4 ficou muito maior do que eles, tanto que as pessoas sabem muito mais quem é o G4 do que quem é Thales e tudo mais. Claro, quem tá no nosso meio sabe todo mundo, né? Sim. Mas quem tá de fora conhece muito mais Só G4. as bolhas, né? Só as bolhas, claro. Então, o meio pelo qual eu aprendi, que foi a minha escola lá dentro da EAG, foi a produção de conteúdo mesmo, né? Então, o meio pelo qual de fincar essa bandeira e construir uma autoridade foi esse. Então, produção de conteúdo é algo que a gente faz muito. A gente fez alguns lançamentos maiores que também geraram um barulho interessante. Conteúdo pra galera saber, porque você é especialista e tem gente que quer seguir isso. Isso. Inclusive, é aqui que a Aline me mentora. Que conteúdo? Pra blog, pra Instagram, pra LinkedIn? Dá um pouquinho mais de detalhe pra gente. Bom, o meu principal foco é Instagram. Instagram. Principal foco é Instagram, mas a gente também produz no YouTube. TikTok a gente replica, mas é muito engraçado que já me pararam várias vezes na rua falando que me acompanham do TikTok. É? Tipo, caramba, velho, que loucura! Do TikTok, a pessoa sim do TikTok. Cara, tem gente não que vai acompanhar só lá, deu certo. Mas esses são os principais canais. Boa. LinkedIn, a gente já produziu um pouco, mas eu Aline, pessoalmente, eu tenho um ranço do LinkedIn. Aí o que eu combinei essa semana? Foi semana passada, na verdade, quem me propôs foi uma pessoa da minha equipe, que ela falou assim, Aline, me manda o login e senha do teu LinkedIn que eu vou cuidar dele pra você. Eu falei, que pensa. Amém. Porque eu não gosto de entrar no LinkedIn, eu tenho um negócio que eu não gosto. E daí ela falou assim, não, então deixa que eu cuido pra você. A gente vai fazer as postagens e tal. Eu falei, beleza, fechou, combinado. Eu amo quando, tipo assim, eu nem me passou pela cabeça que era só delegar, que tem essas também, né? Tem, muito. E aí alguém se propôs, eu falei, meu Deus, que bênção. Eu faço isso direto. Né? Às vezes era só delegar pra alguém. Então, essa é a principal coisa. Daí o jeito que eu produzo é, todo dia tem conteúdo e todo dia de segunda a sexta eu faço live. Ao vivo no meu Instagram, às 8 horas da manhã. Aí foi a virada de chave. A gente saiu de maio, a gente fez o mês da Aluna 1000. De maio pra cá, a gente cresceu mais 1000. Caraca. Então, foi muito tipo, bom. Foi. De maio pra cá? Sim. Claro que a gente mudou, não mudou a oferta, mas a gente teve produtos diferentes. Então, eu criei produtos com ticket mais alto, como, por exemplo, treinamentos presenciais nas empresas, porque eles estavam pedindo demais, e a gente não tinha esse produto desenhado.
Então agora, nossa, fui pra BH semana passada, entreguei uma imersão pra 27 líderes só do time comercial. Eles assim, Aline, tu vai vir aqui pra cá mais várias vezes, porque tu vai entregar uma dessa pra cada setor da empresa. Que é uma empresa super robusta Que e tal. incrível. Falei, meu Deus, vamos, porque é um ticket muito mais alto, é ótimo, eu amo estar no presencial, assim, então é maravilhoso. Vale a pena ter um ponto, ou vale a pena por muito tempo? Porque não escala, né? E depende muito de você. É que, qual foi a nossa decisão? Primeiro, a gente já aumentou o preço. Porque a gente viu que a demanda aumentou, a gente aumentou o preço, já subiu. Então isso, e as empresas continuam pagando. Mas é uma coisa que eu amo. Então é tipo assim, por mais que ele não seja tão escalável, mantém a Aline viva. E com boas empresas você vai construindo essa autoridade cada vez mais. Poxa, a Aline foi e formou a galera da Coca-Cola, sei lá. Exato. Caramba, que legal. Exato. Então é bem nessa pegada. É que pra mim é uma das coisas que eu mais amo. Grava vídeo, aula. Legal, mas assim, eu gosto do presencial, eu gosto de trocar ideia, eu gosto de ver a pessoa fazendo cara feia pra mim e eu fazer ela no segundo dia do evento, ela tá tipo, Aline, desculpa, cara, eu pensei que tu era só mais uma coach. Putz, eu amo ver aquela carinha afrontosa e falar assim, deixa comigo. Até o final do dia você vai estar me amando, você vai ver eu dentro de mim. Então eu adoro isso. E a gente não contou uma coisa aqui que eu lembrei agora, eu quero explorar um pouquinho disso, porque você falou, olha pra sua cara, eu falei, como é que será que era olhar pra cara da Aline de cabelo roxo? Novinha de tudo. Conta essa metamorfose, o quanto disso foi estratégia, o quanto disso foi no flow da energia. Cara, eu já tive mais de 40 cabelos. A galera vai caçar essas fotos aí pra colocar, quero que apareça aqui. Eu mando aquelas. Eu já tive mais de 40 cabelos diferentes. E depois de ser líder, eu acho que eu tive mais uns 15, mais ou menos. Caraca. Então, antes, na adolescência, eu tinha tido muito, depois... Você não assistiu aquele vídeo do sunscreen, né? Esse mesmo. Você não assistiu, porque ele fala assim, não mexa muito no seu cabelo. Ah, não, esse não. Você não assistiu, você pulou essa parte. Eu pulei, eu ignorei, totalmente. Olha, eu acredito que eu tive alguns desafios por isso. Porque pensa, eu super jovem, tatuada, piercing na cara, cabelo colorido, líder. E eu não me vestia, tipo assim, eu não me vestia de uma maneira... Estereótipo da hippie, né? Total, estereótipo da rebelde. Rebelde. Então, assim, eu sei que eu tive algumas barreiras, tipo assim, das pessoas terem alguns preconceitos ao me ver no primeiro impacto, só que quando elas se permitiam me ouvir, elas criavam uma confiança em mim que era descomunal. Eu não sei explicar, porque eu acho que era uma quebra de expectativa tão grande que a pessoa ficava assim, meu Deus, eu não imaginava que essa menina era boa. Mas é o que eu te falei, você é muito madura, mais madura do que a idade conta. Sim, ai, graças a Deus. Mas assim, então eu acho que foi isso. Mas eu acredito que naquela época era um pouco de imaturidade mesmo. E era a Aline naquele momento. Eu era a melhor versão que eu tava sendo em cada fase. Conforme eu fui amadurecendo, mesmo eu já, tipo, com outras roupas, uma vestimenta mais arrumadinha e tal. Porque assim, eu fiz coloração pessoal, porque eu sempre vou no meio de, eu quero me conhecer. Aí o que eu faço? Tá, eu estou satisfeita comigo agora? Estou, show. Quando eu comecei a me questionar, eu falei, bom, então tá faltando alguma coisa. Fui atrás de fazer coloração pessoal. Fiz personal stylist, não sei o que lá, pra entender o que tava por trás. Qual que é a paleta? Qual que é a paleta? Minha paleta é outono suave. É aquelas... O meu é outono quente. Outono quente da paleta quente, olha só. Eu achava que a tua podia ser um verão suave, um verão frio, alguma coisa assim, mas é quente a tua, que legal. Quente. Aí, então assim, eu fui atrás de autoconhecimento. E eu faço tudo errado, tá? Eu tô vendo com esse preto aí. A minha sócia fica louca, ela fala, isso aí não tá na tua paleta. Fala, puta, esquece dessa merda, dessa paleta. Aí complica, né? Aí complica os personagens. Uma vez eu fui comprar roupa, assim, eu entrei na loja, eu detesto comprar roupa, né? Ai, eu amo. Aí eu entrei lá no Ricardo Almeida e falei pro cara, ó, me dá a camisa nesse número e agora é tal da paleta outono quente. Ele falou, nossa, que bênção. Aí ele veio, toma aqui, são essas três aqui, é isso aqui, nem vou provar, me dá aqui que eu vou ler e pronto. Não, é o verde militar, comprar... é o marrom, tipo, o bordô, maravilhoso, leva tudo embora. Mas aí eu fui atrás de autoconhecimento mesmo, daí o que comecei a fazer? Eu comecei a testar. Aí, e essa roupinha aqui? E isso? Aí eu comecei a perceber que eu podia ser colorida com as roupas e não apenas cabelo. E aí meu cabelo começou a ficar mais sóbrio, na época eu platinei ele todo, que também já é um cabelo, né, bem diferente, que era um cinza. E fiquei por um tempo assim, então eu comecei a mudar minha postura. Eu acho que essa foi a principal virada de chave. Depois que eu já tava uns 2 anos na liderança, então demorou pra minha postura mudar. Eu ainda fui bem resistente. Eu falava assim, as pessoas têm que confiar em mim por quem eu sou. Boa. Eu era muito resistente.
E hoje eu vejo que era imaturidade, porque eu poderia ter tido Sim. mais facilidades por E, isso, cara, né? vamos ser bem, assim, minha opinião, né? E, Aham, obviamente, você pode discordar e a gente claro. vai falar disso. Mas, cara, o primeiro julgamento é olhando. Não tem como, é segundos. Ah, quem é a Aline? Não, a Aline, cara, a Aline acertou na lua, é multibilionária, cara, anda até, sei lá, o dia que você quiser. E aí vai ser legal contar essa história. Uhum. Mas para construir essa história, cara, a sociedade vai olhar, o cliente vai olhar, a galera vai julgar e é parte do game. Uhum. Querer negar isso, eu acho que não é inteligente. Não, esse é o ponto, assim, porque eu queria negar, eu achava que o problema era o mundo, né? Até entender que eu falei assim, mano, eu sozinha, eu não vou mudar a visão das pessoas e não faz nem sentido. Eu comecei a ser mais estratégica mesmo com o cabelo diferentão, e aí, enfim, meu estilo mais diferente, porque eu não ia tirar minha tatuagem, eu amo minha tatuagem, eu amo meu piercing, não vou tirar meu piercing, essas coisas assim. Falei, tá, como que eu posso Mas é unir o pra útil ao lidar com agradável? isso. Total, eu pensei, como que eu vou unir o É. útil ao agradável? Eu pensei, cara, eu consigo, eu tenho até umas fotos que eu comparo, eu indo trabalhar quando eu ainda tava, tipo assim, cagando e andando, e depois, tipo assim, super criativa, dá pra ver minhas roupas coloridas super criativas, mas eu tava com um blazer, ou um sapato assim, ou uma calça assim, então eu comecei a adaptar muitas coisas. E eu comecei a me identificar muito, porque eu comecei a ver mais como uma mulher, não mais como uma menina. Falei, realmente, eu estou amadurecendo, e eu continuo extremamente criativa e colorida, que é o que eu sempre gostei. Então acho que foi um processo que eu fui entendendo esse unir o útil ao agradável mesmo. Hoje, quando olho pra mim, assim, nossa, ela tá normalzinha, né? Quando pensa, pra mim, eu estou muito diferente do que eu sempre fui. Então, eu estou muito diferente pra mim, pros outros eu estou É. normal. Eu tô ótima. Porque pra mim, Você eu tá tô num padrão fora inovadora. do seu padrão. Você tá num padrão X fora do seu padrão. Exatamente. Então, eu tô Que é o que você queria, felizona. tá bom pra caramba. Eu tô Tá. ótima. E você, eu sei que forma homens também, Aham. mas tem esse direcionamento pra mulher que eu acho incrível, empoderar a mulherada realmente pra. Vai devagar porque já tá tomando conta demais, cara. A gente tá virando minoria. Tá Pecado, não é acontecendo. pecado. Tá acontecendo. Tu calma, dá um espaço pra gente. Os homens vão se rebelar já já. E nessa jornada do feminino, Aham. você me contou, e eu achei incrível. Você falou assim: ah, a gente tem inclusive essa questão do conhecer o corpo, Aham. de ciclo menstrual, no processo de autoconhecimento, de educação. Uhum. Como é que é isso? Eu comecei a estudar sobre hormônios mesmo. Eu fui entender, tá, o que acontece com o meu ciclo ao longo do mês. Porque eu sempre tive muitas oscilações, assim, de comportamento mesmo. E aí eu lembro que foi de 2019 para 2020, eu comprei na época foi uma mandala lunar, que é uma agenda pra você acompanhar o teu ciclo. Me falaram que era incrível e eu criei uma legenda que tinha, sei lá, uns 50 símbolos, que eu mesma criei, pra eu ir anotando tudo. Tu vai registrando dia por dia tudo o que aconteceu naquele dia, desde humor, se você treinou ou não treinou, se eu fiz faxina, se eu fiz atividade, coisas assim, tudo. Se eu tive dor de cabeça, se eu não tive. Passou uns 3 meses, eu comecei a encontrar um padrão, porque tu bota o dia que tu tá do teu ciclo e o que aconteceu naquele dia. Com símbolos, pra ficar mais fácil, pra você ter um diagrama mesmo. Coisa de nerd, né? Puta merda. Muito. Mas assim, maravilhoso. Aí o que começou a acontecer? Eu peguei, deu 3 meses, eu fui comparar as folhas, eu via que tinha um padrão. Sempre na primeira semana do meu ciclo, eu estava me sentindo de uma maneira muito parecida. Sempre na segunda semana, muito parecido. Que Quando legal. eu vi isso, eu falei assim, peraí, e se eu começar a organizar a minha agenda de líder junto com o meu ciclo? Ai, que lindo isso. Mulherada, estão ouvindo aí, gente? Presta atenção, cabeçuda essa ideia aqui, hein? Pô, demais, adorei. Aí o que eu comecei Adorei. a fazer? Reuniões individuais, one-on-one, na terceira semana do ciclo, período fértil. Você já tá Tô documentado super isso? Você tá ensinando? Sim, eu ensino, Que tem. lindo isso, gente. Eu tenho um Tá módulo na proibido a formação. partir de hoje. Anota aí, produção. Líder mulher nessa empresa, tá proibido liderar sem ter esse curso. Olha, eu tô te falando. Sensacional. Mas eu tenho um módulo até falando sobre isso, porque pra mim foi a minha divisor de águas. Cara, Porque agora eu qual que é o entendi. Não ponto? tinha entendido o detalhe disso. Adorei. Sabe qual que foi o principal ponto? Eu falei assim, nossa, eu queria estar sempre produtiva, sempre. E eu me sentia culpada quando eu tava uma semana aqui, ó, tá trabalhando, semana seguinte eu tava, ai, eu não tô afim de tanto esse foco. E eu falava, nossa, você é uma incompetente, né, Aline? Então eu me julgava. Caraca, Até muito entender bom. que era só unir o útil ao agradável. Dando exemplos. Segunda semana do ciclo, que é logo depois que passou ali a menstruação. Cara, é o período perfeito pra você iniciar projeto e produzir. Mano, você fica no fone de ouvido, você tasca trabalho pra caramba. Você tá focada, você quer iniciar projeto, você quer comunicar com as pessoas, você quer iniciar coisas. Você vai reunir todo mundo, você vai alinhar, porque você tá muito... Vamos começar, galera, tô pronta, tô produtiva. Terceira semana, que vem depois ali, período fértil. Reunião individual, happy hour com a galera, feedback, você tá mais acolhedora, você tá mais ouvinte, você tá mais paciente.
Porque se você faz um período da TPM, umas paradas dessas, você tem que meditar muito antes pra você não estourar na cara de ninguém. Cara, muito bom, adorei. Período TPM, sabe o que você faz? É horrível? Claro que não. Resolve coisa que tá parada. Tem Daqui que eu vou resolver esse negócio. Nossa senhora, eu pego umas planilhas. Tem que mandar o cara embora que eu queria mandar no Mamba. Traz aqui que eu mando embora agora. TPM é perfeita pra isso. Você resolve tua vida, porque você tá de saco cheio. Você olha, eu vou te falar, minha máquina de lavar estava até hoje. Não, vou dar um exemplo específico. Máquina de lavar lá parada, e eu tenho uns cestinhos organizadores em cima da máquina com os produtos de limpeza. Eu falei assim, eu não aguento mais olhar pra isso, que eu pedi pro meu pai pra botar uma prateleira. Meu pai, não, outro dia o pai vai. E nunca. Peguei, comprei um negócio, botei o negócio, montei tudo hoje, eu falei, essa merda vai ficar montada. TPM, gente, Adorei, muito bom, parabéns. E aí o período da menstruação ali que você tá mais intuitiva, você faz mais perguntas, você avalia mais, você pondera, você acolhe um pouco mais. Peraí, não vou resolver essa coisa agora, vou tomar essa decisão. Vou ponderar aqui um pouco mais. Muito bom. Galera, não deixe de fazer esse curso. Não, de verdade mesmo, porque ter esse conhecimento, só de ouvir isso, vai ajudar muita mulher. E marido? E muito E homem. líder homem que Sem lidera a dúvida. mulher. Gente, é perfeito, porque ele vai Não. entender, meu Deus, minha funcionária é louca? Não é, ela só tá no TPM, tadinha. Pronto. Acolhe ela, Vou né? ter que saber qual que é o ciclo de menstrual de todas as mulheres aqui pra tu saber onde que ela pode participar. Essa reunião você não participa. Porque você tá no período errado aqui. Fica nada pro próximo. Muito boa a tabelinha, Adorei. isso todo mundo na parede. Pronto. Ó, estamos chegando no final aqui. Passou rápido, né? Ó, o vinho, gente, esse vinho maravilhoso. Sem álcool aqui. Não deu nem pra dar um baratinho hoje aqui no Ai, que deboche! no Gestão Vinho e Prosa. Eu Ainda bem que o papo foi bom pra compensar, né? Foi Porque, maravilhoso. olha... Eu tive aqui com o Vini, e o Vini falou assim, pode ser uísque? Eu falei, opa. E nós tomamos quase meia garrafa de uísque junto aqui. Eu falei, ó, mais uma dose dessa. O final do podcast... A gente ia revelar coisas que não podia. Hoje tá divertido, mas a gente não bebeu álcool. Adorei. Todo mundo sóbrio. A galera aí que não bebe álcool vai comprar o seu suco de uva mais caro do planeta, mas é bom demais. Tá, mas É vinho, não é suco. Perdão, Boa. né? Vamos respeitar a Freixenet que fez Freixenet, um trabalho marca ali, a né? Freixenet aí, pô. Né? Freixenet vai mandar uma caixa pra Aline. Não é pra mim não, viu, Freixenet? O Manda. Igor não quer, não. Pode mandar pra Aline uma caixa desse negócio aí. Muito bom. Muito bom, bate-bola rápido aqui. Vamos Vai. ver, você que é uma mulher rápida. Não tá falando de liderança, né? O maior líder de todos os tempos. Maior líder. Ai, meu Deus. Brené Brown. Conta aí pra nós. Pra mim, a maior líder porque ela foi uma das minhas principais mentoras à distância que eu tive, porque foi quando eu li o livro dela, Coragem para Liderar, foi aí que eu entendi todos os meus prejuízos comportamentais que eu não estava enxergando. Sensacional. Então, ela pra mim foi a principal viradora de chave, por isso que eu diria que ela é uma das... Que não é que ela é maior, mas ela representou muito pra mim. Então, a Brené Brown. Lindo. Um sonho. Eu tenho uma foto na minha cabeça. Essa foto... Mas eu vou falar um bem específico. Essa foto ela é bem específica. Mas eu vou falar um sonho. É palestrar pra 8.000 pessoas presencialmente. Tem um número bem específico. 8.000 bem Aham. específico. Bem específico. Tipo assim, mas eu sei que depois disso vai vir mais. Mas eu consigo ver eu subindo no palco, as 8.000 pessoas esperando, só que são 8.000 pessoas querendo me ver. Não é um evento, tipo assim, é algo bem específico. Esperando por você. Mas um outro sonho, daí uma foto que eu tenho, que é um registro, tá minha família, minha família, tanto meus pais e tudo mais, quanto o marido, filhos e tudo mais, uma foto. A gente tá posando pra uma foto, dentro da minha casa. E eu consigo enxergar exatamente. Então esse é um sonho. Ser mãe, ter uma família Que e lindo. bater essa fotinha. Adorei. E um pesadelo? Um pesadelo. Saúde. Pesadelo é saúde, é algo que não tá no meu controle. Tipo assim, óbvio, tá no meu controle, mas tem coisas que não estão. E eu tenho algumas influências genéticas na minha família que eu tenho muito medo. Então esse talvez seria um pesadelo pra mim. Coisas que não estão no meu controle. E você monitora isso. Monitoro. Boa. Porque eu sou uma pessoa um pouquinho controladora. Assim, não é controladora, mas vamos lá. Um pouquinho. Mas eu acho que é perfil de liderança, querer saber o que tá acontecendo e quando as coisas saem um pouco do controle, dá um medo, né? Então eu acho que talvez esse seja o meu maior pesadelo. Uma lição. Uma lição? Vou falar duas frases. A primeira delas é que você tem um time que você tolera.
Então, se você tem um time maravilhoso, parabéns. Se você tem um time péssimo, parabéns. E a outra, daí eu vou trazer pro meu posicionamento, que é ser uma líder autêntica é um ato revolucionário. Porque é quando você sustenta quem você é e é valorizada por isso e se sente segura por isso, isso pra mim é uma revolução. Que eu acho que, ao meu ver, o propósito de todas as pessoas é a autenticidade. Eu me conhecer cada vez mais pra eu colocar os meus talentos, meus serviços a serviço do mundo. O Clóvis de Barros Filho fala bastante isso quando ele fala numa leitura do estoicismo no ponto de vista sistêmico. Então, pra mim, esse é o propósito do mundo. Por isso que eu acredito que quando você é uma líder autêntica, você tá tendo um ato revolucionário. Adorei. Olha, como ela habla. Você acho que já respondeu, mas eu vou perguntar de novo, do livro. Um livro. Um livro daí, se for de liderança, Coragem para Liderar mesmo. Coragem para Liderar. Isso. Adorei. Eu fiquei curioso para ler o livro que o Marcelo te indicou. Que eu não li. O Guerreiro Preso na Armadura. Vou deixar isso nas incrível, notas aqui tá? também. Ele é muito fácil de ser lido. Eu faço questão, vou te dar de presente ele. Adorei. Vou trazer pra você, faço questão. Porque assim, muito fácil de ser lido e ele tem lições bem doloridas. Ele é uma grande metáfora, né? Só que são metáforas bem reais. Tô bem curioso, adorei. Ele é bom, ele é bom. Boa. E o que você vai entregar ainda este ano? O que vem por aí? Bom, Tô pensando como que eu explico. Mas, basicamente, eu quero passar a ensinar as líderes a se sentirem mais confiantes, mas não apenas através de educação, através de software. Então, vem aí esse ano. Recheado de inteligência artificial. Recheado de inteligência artificial, porque tá tudo transcrito, a minha cabeça já está transcrita. Né? A gente já tem as sessões de todos os cursos, então, basicamente, é o meu cérebro que vai estar à disposição dentro desse software. Então, esse é um dos meus objetivos esse ano. Comentem aí quem quer. Eu quero. Manda um hashtag eu quero agora. Aline, adorei! Vem aí. Eu também amei. Cadê? Tem mais uma coisa aqui pra você, que é um rito nosso. Ai, que chique. Que é o presente. Sabe qual que é o seu presente? É o vinho que você escolheu, ó. Vamos! Não vai dar pra ficar bêbado, Aline. Mas eu vou dizer, quando me dão um vinho alcoólico, sabe o que eu faço? Um creme risoto. Nossa, é um crime, né? Você manda pra mim. Manda pra mim que eu te dou uma dessa. A gente troca. A gente faz troca. Muito obrigada, muita gratidão. Eu amei, muito gente. Bom. Foi um papo maravilhoso. Pessoal, esta é a minha mentora, Aline Decker, com essa história linda. Espero que você tenha gostado. Eu adorei descobrir um monte de coisa que a gente não sabia. Você já sabe que a gente faz questão aqui de não combinar nada, não tem nada combinado, foi tudo espontâneo para que seja um momento gostoso para você e que tenha aquela sensação que alguns estão dizendo assim, nossa, foi tão rápido, podia ter durado até mais porque estava tão gostoso. E fica aqui um pedido no coração, faz essa mensagem ecoar. Com certeza muitas mulheres precisam ouvir a Aline, muitos homens precisam ouvir a Aline, muitos líderes precisam ouvir o que a Aline contou aqui hoje. Tem várias dicas, várias coisas legais que são úteis e aplicáveis. Tem várias coisas na nota aqui desse programa que você vai conseguir usar como ferramenta. E eu vou ficar aqui esperando chegar essa novidade esse ano ainda. Obrigado, viu? Mas você vai fazer parte disso, você sabe? Tamo junto. Então tamo junto, querido. Obrigada, tá? Obrigado. Um cumprimento, né? Muito bom.